Bom, pessoal, só para relembrar aqui, ó, boa tarde a todos. A gente está aqui nessa aula do dia 12. A gente vai ter mais uma aula sobre tabelas, que é como a gente apresenta para o usuário, né, numa janela, como se fosse uns dados em Excel, por exemplo. A gente pode mostrar uma tabela mesmo, com colunas e linhas, dos dados que a gente tem salvos. E eu separei uma aula especial para ela, porque ela é um pouquinho mais complexa do que o normal. E aí, já se preparem para o final ali de julho, que a gente vai ter nossa apresentação de trabalho, nossa última aula. E daí vocês vão apresentar no código de vocês. Vocês podem mostrar, não precisa fazer apresentação de slides, mas vocês têm que rodar o programa de vocês, como é que ficou, e apresentar o código, mostrar como é que fizeram, o que implementaram, o que acharam interessante fazer. E basicamente é isso. Vamos ver aqui então. Hoje a gente vai ver esses dois assuntos, que é como é que a gente trabalha com caixas de diálogo e como é que a gente abre uma segunda janela a partir da janela principal. Então, por exemplo, caixa de diálogo, fiz uma alteração aqui, por exemplo, no documento, vou fechar. Essa caixinha de diálogo que aparece para dizer se tem certeza, quer salvar. Todas essas comunicações rápidas com o usuário, a gente usa com caixa de diálogo. Para a gente não ter que criar um XML próprio para criar uma janelinha só de auxiliar, existem já classes específicas para isso e a gente usa elas de um jeito bem simples, somente no código ali. Visualmente falando, elas seriam algo parecido com esse, em Java. Então, quando for uma janelinha dessas, uma caixa de diálogo, para informar alguma coisa para o usuário, vai aparecer esse ícone de I, de information, um título aqui, pode ser uma informação básica, e aqui uma descrição maior, e aqui sempre aparece um OK para ele poder fechar a janelinha. Se for uma entrada de dados, a gente vai usar uma classe diferente e vai ter um campinho de texto aqui para ele poder digitar. Ele vai poder tanto cancelar quanto dar o OK, e a gente vai poder descobrir essa informação aqui, se ele clicou nesse ou nesse outro botão. Esse aqui é o símbolo usado para erros, então a gente usa um específico ali para exceções, para erros. Tem um que a gente pode customizar os botões, então para não usar as opções fixas, a gente pode definir quais são esses botões aqui, botar quantos botões a gente quiser. E isso normalmente para confirmação, né, para escolher entre confirmar, cancelar ou dizer que não. Se vocês têm várias opções para o usuário, a gente tem uma opção também numa caixa de diálogo que tem um combo box ali pronto, que a gente pode preencher com informações. Ele vai poder selecionar um desses caras. E o de aviso, que aí já não chega a ser um erro, mas é um aviso que ele pode estar fazendo alguma coisa errada ou que alguma coisa no nosso sistema não está funcionando perfeitamente. No caso de uma caixa de diálogo informativa, a gente tem que instanciar um objeto alert. Aqui eu chamei de diálogo info. Então aqui eu defini, é da classe alert. Aqui eu estou instanciando um novo objeto alert. E aqui dentro do construtor eu tenho que passar que tipo de aviso é esse, que tipo de caixa de diálogo é essa. Então esse alerta é um alerta informativo, por isso que a gente tem dentro da classe alert esse anúncio aqui de tipos de alerta e que tem essa constante para representar que é um alerta informativo. Quando vocês estiverem lá no IntelliJ e vocês digitarem tudo isso aqui, quando chegar aqui e botar um ponto, vai aparecer para vocês as possibilidades que tem. Um deles é a informação. E aí, a partir desse objeto que a gente criou, o diálogo info, eu posso chamar alguns métodos para definir o título que aparece aqui em cima, set title, definir o cabeçalho aqui, o texto de cabeçalho, que é esse texto aqui, aqui embaixo, e o texto de conteúdo, que é o set content text, que é esse texto aqui mais embaixo. Aí a gente sempre passa uma string para esses três métodos, e é isso que vai ser definido ali na hora que a gente for mostrar para o usuário. Mas essa caixinha de diálogo só vai aparecer para o usuário quando a gente chamar essa função aqui, show and wait. Então, ele vai mostrar, por isso que é o show, e vai esperar, wait. Porque ele está esperando que o usuário ou clique aqui para fechar, ou dê o OK para dizer que ele já viu já visualizou aquela informação. A mesma coisa para um erro, o que vai mudar basicamente é a opção que a gente passa aqui no construtor do alert.
o resto vai ser customizado, a gente pode botar a informação que a gente quiser. E automaticamente, como a gente passa isso, ele já muda o ícone para esse xizinho em vermelho. Aqui de um aviso, de um warning. Então aqui de novo vai passar essa informação aqui, isso é o que modifica. E das mesmas duas formas anteriores, é só quando eu dou o show and wait que ele vai mostrar essa caixinha de diálogo para nós. A de entrada de texto já é um objeto distinto, então a gente está usando alert até agora para avisos. Para entrada de dados a gente usa o Text Input Dialog. Então esse é para entrada de dados, é um diálogo para entrada de dados, de texto. Então aqui a gente vai setar de novo título, cabeçalho e conteúdo, são essas três informações que continuam existindo. Algo que vai mudar é que na hora que eu instancio eu não preciso passar nada como parâmetro do construtor. E aqui, quando ele digitar alguma coisa, a gente vai dar o show and wait, mas aí vai chamar esse método aqui em Lambda, que é o if present, que significa o quê? Quando o usuário der o OK, se tiver alguma coisa presente aqui, se ele digitou algum texto ali, esse texto vai vir dentro dessa variável aqui, eu defini como V, mas vocês podem dar o nome que vocês quiserem aqui. E aí eu estou usando essa variável, esse conteúdo dessa variável e salvando uma variável minha daí. Então essa variável nome aqui já está declarada previamente. Ou seja, teria que ter aqui um string da vida. Nome. Poderia inicializar ele com vazio se eu quisesse. Opa. Show. E aí eu preencho esse nome ali. Se eu quiser, esse cara também pode ser um atributo da minha classe. Facilita a vida de vocês. E aí a gente vai conseguir salvar isso nessa variável e depois usar essa variável para alguma coisa. O Choice Dialog, que é esse de opções, então é uma classe diferente para mostrar uma série de opções fixas. Então aqui eu instancio, chamei de diálogo região, eu instanciei e passei já no construtor, separado por vírgulas, cada uma das strings dos textos que eu quero que apareça como opção. Aqui o sul está repetido. Então aqui vai aparecer sul como primeira opção, leste, quando ele clicar aqui nessa setinha vai aparecer os demais. Isso aqui segue o mesmo, certo? Título, cabeçalho, conteúdo de texto. E aqui mesmo a história do anterior, if present. Aqui eu chamei de R em vez de V. E uma variação é que, como ele é um objeto genérico aqui, a gente tem que chamar o toString para transformar isso para texto. Mas aí eu posso salvar numa variável que eu tenho lá como atributo da classe e está tudo feito. Posso usar o que ele escolheu aqui para alguma coisa depois. O de botões customizáveis é um pouquinho mais complicado porque a gente vai criar esses objetos aqui, né? Então, a gente vai criar um alert. O tipo de alerta que a gente vai usar é esse aqui, de confirmação. Então, aqui está quando a gente for fazer algo desse sentido, a gente tem que usar o confirmation. E aqui eu estou instanciando os objetos que eu quero usar. Ou seja, quantos botões eu vou ter cada um desses botões como um objeto do tipo button type. Então eu instancio, passo no construtor o tipo, o texto que eu quero que apareça ali no botão. Então sim, aqui o não, aqui o às vezes. E se a gente quiser botar um cancelar default aqui, ou seja, ele quer cancelar e não usar nada dessa informação, a gente cria um botão aqui também, um botão type, passa o texto que a gente quer que mostre ali para o usuário, mas aí no segundo parâmetro, que eu não passei nos outros aqui, eu defino através dessa classe aqui, botão bar, acesso esse cara aqui, botão data, e aí coloco o que vai ser feito como padrão quando alguém clicar aqui. Então, de novo, quando vocês estiverem no IntelliJ, se botarem um ponto aqui, vai aparecer as opções ali possíveis. Então pode ser só de cancelar, pode ser de fechar. Esse aqui ele cancela e fecha, inclusive. Então é um botão padrão aqui, default, que a gente pode ter. Para a gente não ter que fazer esse comportamento, né? Clicar aqui e tem que fechar alguma coisa. Vou setar o título, o cabeçalho, o conteúdo de novo. E aqui tem que fazer isso. Então aqui é o código diferente que a gente vai fazer. Eu tenho que chamar essa função aqui, getButtonTypes, para ter acesso a todos os meus botões da janelinha aqui, de diálogo. E dou um setAll adicionando cada um dos objetos que eu criei previamente. Então, cada um dos button types que eu defini aqui, eu vou passar aqui como parâmetro desse método setAll. E depois vou chamar de novo, show await, with present, que nem eu fiz antes. A gente vai receber
um objeto aqui e o objeto é o próprio botão que foi clicado. Então, nesse exemplo aqui, alguém clicou no sim. Então, o objeto B que vai vir aqui é exatamente igual a esse btn sim, que é esse objeto aqui. Se alguém tivesse clicado duas vezes, ele não ia entrar nesse if, não ia entrar nesse else, nem nesse else if aqui. Nesse aqui ele ia entrar. Então, ele ia fazer isso. Isso é o que seria executado nesse código. Então, aqui, ou ele clica no sim, ou ele clica no não, ou ele clica no às vezes. Caso contrário, ele não respondeu ou cancelou. Perguntas até aqui, das caixas de diálogo? Tranquilo? Tudo certo. Beleza. Então, essas caixas aí vocês vão colocar no projeto de vocês toda vez que for fazer alguma confirmação para o usuário, alguma entrada básica de texto, por exemplo, dá para fazer com isso. Confirmação para fechar, dá para fazer também. E no exemplo que eu vou mostrar aqui, primeiro exemplo, que é esse cara aqui, a gente vai ter uma janela com dois botões. Um dos botões vai abrir uma segunda janela, que eu vou mostrar na sequência, e o outro vai mostrar uma caixinha de diálogo. Então, deixa eu só executar aqui para mostrar para vocês o comportamento. Esse aqui, o janela 2, esse botão vai mostrar uma caixinha de diálogo, de informação, a mais básica. Ok? E a outra vai abrir uma janela secundária. Então, essa aqui continua existindo. Na hora que vocês forem fazer o sistema de vocês, a gente pode desabilitar essa janela, enquanto essa aqui estiver ativa, também dá para fazer isso. Nesse caso aqui eu não fiz, então toda vez que eu abrir e clicar na janela 1, vai abrir, vai ser instanciada uma nova janela. E vai ser carregado o XML desse cara aqui com um controlador associado para ele. Então, o que a gente vai fazer? Eu fiz uma janelinha aqui só para ter algum comportamento. Aqui eu tenho um image view, padrão. Aqui eu usei um date picker, um seletor de data. Eu posso tanto digitar a data quanto clicar aqui. E aí eu fiz um teste condicional para verificar se foi depois do dia 15, ele muda para foto aqui de Londres, antes do dia 15, quer dizer, depois do dia 15 ele muda para Paris, e o default, que era aquele, mostrava essa janela aqui inicial aqui de São Francisco. Então aqui, vou fechar. E agora vamos ver como é que eu implementei isso aqui. Beleza. Se a gente olhar no projeto, vocês vão ver que eu tenho as imagens aqui JPEG, ó, os arquivos físicos aqui na mesma pasta SRC que eu uso, que aqui a gente tem um pacotezinho janelas. Vou ter o meu código principal, aqui o meu main, no qual a única coisa que eu faço é carregar a minha janela principal, ou seja, esse XML aqui e o HTML da janela que mostra os dois botões, ou seja, esse cara aqui, que é o FTM Document. Se eu abrir ele no Cine Builder, vamos ver se funciona, tem um... Não tá rolando isso aqui. Ó, funcionou. Se a gente olhar no Cine Builder aqui, aparece esse XML aqui com a minha janela principal, no qual eu tenho aqui um Anchor Pane, um painel ancorado, onde eu colocar o componente ele vai ficar. Aqui eu tenho só no primeiro painel, que é o raiz, eu tenho que identificar nosso controlador, né, dessa janela. Então, para cada XML que eu tiver, eu vou ter um controlador específico, que vai controlar o que vai ser feito quando alguém interagir com aquela janela. Aqui eu defini esse controlador, que está dentro do pacote de janelas, e coloquei os dois botões. Então, um dos botões, eu tenho o FXID botão 1, com esse OnAction aqui. E o segundo botão, FXID botão 2, com esse OnAction aqui. Então, com o conteúdo do texto que aparece no botão ali. No controlador desse cara, deixa eu mostrar aqui. A gente tem a nossa classe controller, que implementa essa interface initializable, para que a gente possa implementar esse método aqui initialize, caso a gente queira configurar alguma coisa antes da janela. Mostrei mostrado para o usuário. Aí eu defini os dois FXIDs que eu defini lá no FXML, embora nesse caso aqui a gente nem precise, o que a gente precisa mesmo são os dois onActions. Então, um dos onActions, que era o segundo botão,
eu crio um alert, então só instancio ele aqui, ele é do tipo informação, e aqui em vez de dar um set content text, eu já passei como parâmetro. Se vocês verem aqui só para mostrar para vocês, aqui ó, tem a informação, confirmação, erro, nenhum e aviso, e no construtor desse cara, eu tenho várias opções, tem como já passar o tipo e o conteúdo do texto. Deixa eu ver se tem mais algum interessante aqui. Tenho como passar só o alert text, que nem eu mostrei no exemplo anterior, no exemplo das aulas. Então a gente tem essas duas possibilidades. Eu posso tanto mostrar só o alert, passar no construtor só a informação, o tipo de alert que é, ou passar já o tipo de alert e o texto que eu vou ter dentro dele só para agilizar minha vida. E aí quando eu dou o show and wait é que ele vai mostrar isso. No caso do segundo botão, a gente tem o método handle button action 1. Então aqui eu fiz aqui só para vocês terem como possibilidade de fechar a janela atual, se quiserem, a principal, a que abre a segunda, né? Então vocês podem fazer isso tanto desse jeito aqui, pegando um nodo de vocês e acessando o stage dele dando um close, ou pegando algum que a gente já tem o FXID, nesse caso eu peguei o botão 1, podia ser o botão 2 também. E aí dá o get scene, get window, don't hide, ele esconde aquela janela para o usuário não poder ficar abrindo novas janelas secundárias. E a gente pode dar um show novamente se a gente quiser depois. Aqui está a grande sacada. Se vocês se lembram ali do main, do programa principal, aqui era o único momento que a gente realmente carregava uma janela XML. Né? Então aqui a gente usava o loader, carregava ele através dessa função chamada load, passava o nome ali do XML que a gente ia carregar, de qual arquivo. Esse aqui é só para a gente dizer que a gente está usando um arquivo que não que é um arquivo físico mesmo. E depois criava a cena, acertava o título, dava um show. Quando a gente vai abrir uma janela secundária, em algum evento, nesse caso aqui do método desse botão aqui, eu tenho que usar o try-catch, porque ele pode gerar um erro. Eu estou abrindo um arquivo aqui, então estou dando um try e tentando obter o erro de entrada e saída, de input-output, se ocorrer. Aqui é um bom exemplo. Ó. Toda vez que vocês tiverem um catch de exceção, em vez de mostrar só um print, porque o usuário não vai conseguir ver o terminal, aqui vocês poderiam mostrar um alert de erro para o usuário. Então, toda vez que for mostrar algum tipo de problema para o usuário, tem que usar um alert. Aqui eu carreguei o XML da segunda janela, criei o load, chamei o load aqui e criei a cena, criei o stage, isso aqui a gente não fazia porque a gente já recebia lá no main. E depois só dei um set title, setei a cena e dei um show. Então muda um pouquinho aqui o jeito de carregado que a gente fazia lá no main, mas o processo é o mesmo. E no XML da janela 1, da segunda janela, deixa eu abrir o XML primeiro. A gente tem ali um anchor pen novamente. Vou apagar aqui uns imports que não estão sendo usados. A gente tem de novo um anchor pen como raiz. A gente indica qual controlador, então aqui agora a gente não está usando mais o controlador da primeira janela, a gente está usando uma segunda classe, que eu vou mostrar depois. E aqui eu criei o date picker e o image view. Então aqui eu criei um date picker com o seu FXID, com um action específico aqui, porque eu vou implementar esse método no controlador janela 1 XML controller. E, além disso, um image view com um FXID dele e o objeto imagem que eu vou ter. Quando vocês usarem uma imagem, tem que sempre usar esse arroba aqui. E se vocês não quiserem ter problemas, coloquem o JPEG de vocês já na mesma pasta de onde está esse arquivo XML. No controlador desse cara aqui, se não tem ninguém querendo entrar, não notifica para mim aqui. Eu tenho o FXID dos dois, tanto o date picker quanto o image view, e tenho um on-action aqui do data selecionado. Então aqui que eu faço uma mágica ali de dizer se o cara escolher um dia maior que 15 é uma coisa, se menor que 15 é outra imagem. Então para isso, no date picker, nesse caso especificamente, eu tenho que pegar o valor com essa função aqui getValue, que é um objeto do tipo localDate, e a partir desse localDate eu consigo pegar, eu tenho uma série de métodos aqui, ó, da classe, consigo pegar get
o dia que foi selecionado, o dia da semana, o dia do ano, consigo obter o mês e assim vai. Então aqui eu estou interessado no dia. Então eu usei essa função aqui, get day of month, e ele vai me dizer, é maior que 15. Se for maior, eu instancio um objeto image. Esse aqui é o jeito de fazer, de abrir uma imagem, um arquivo de imagem. Então eu uso o nome da classe que eu estou agora, meu controlador, .class, e chamo essa funçãozinha aqui, getResourceStream. Passo o nome do arquivo, então nesse caso aqui é o imagem.jpg. Esse aqui é o segundo arquivo, caso ele não seja maior que 15. E depois pego o ImageView, que é o nosso componente lá visual, e dou um setImage com esse objeto que eu criei. Então ou ele vai criar o de cima aqui, o imagem 1 ou o imagem 2. Quem tem alguma questão desse exemplo, entendeu alguma coisa? Assim a gente acabou vendo mais dois componentes que eu não tinha mostrado na última aula, que é o DatePicker e o ImageView. Aqui tem exercícios, né? Eu sugiro vocês tentarem fazer algum desses dois aqui, mais para treinar já. E como a gente está com um prazo meio justo, eu sugiro que vocês comecem o trabalho de vocês mesmos e foquem nele, para fazer um negócio mais redondo, né? Então, esse exercício aqui não é obrigatório, mas para quem quiser fazer uns testes ali básicos com caixa de diálogo, é um bom exercício ali para testar, no qual vocês vão criar um HTML só, com uma série de botões, e cada botão vai chamar um alerta diferente. Questões? Dúvidas? Eu vou parar de gravar aqui e vou deixar vocês, quem tiver dúvida, eu vi que o Felipe tinha uma dúvida, queria projetar a tela. Professor, eu também tenho uma dúvida sobre o trabalho.